O golpe de Estado foi claro. Ô, gente, Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Bolsonaro passou todo 2022 desacreditando o processo eleitoral, e você nunca vai me ver também defendendo o processo eleitoral na democracia burguesa, não. Mas, assim, objetivamente, o Bolsonaro passou todo 2022 desacreditando o processo eleitoral, instigando manobras golpistas, dizendo que se ele perdesse a eleição é porque a eleição foi fraudada, é porque a eleição não foi limpa, com participação ativa dos militares, né? O Bolsonaro... Em que sentido, essa participação ativa dos participação militares? ativa dos militares no sentido de que o plano golpista que estava ali, ele tinha dois núcleos. Ele tinha o núcleo civil e o núcleo militar. O plano dos militares era criar uma situação de caos no Brasil para o presidente Lula decretar uma GLO, que é um decreto da lei e da ordem, e a partir daí os militares assumirem um controle político do país e o Bolsonaro ia para as cucuias. O plano do Bolsonaro era criar um clima de caos político no país para justificar um golpe militar com ele na cabeça. Cada um tinha seu plano diferente. Mas o pressuposto do plano era criar uma situação de contestação do processo eleitoral, de caos político, de anarquia, de morte na rua, bomba em aeroporto. Vamos lembrar, gente. Tentaram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Ainda bem que a Polícia Federal conseguiu evitar, mas poderia ter acontecido uma tragédia. É um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. Acampamento na frente do Congresso pedindo intervenção militar. Frente do Congresso, na frente do quartel. Sabe? Pedindo intervenção militar, pedindo um golpe de Estado. Aquela manobra ali do 8 de janeiro que foi estranhíssima. Muito dinheiro, né, do agronegócio, muito financiamento, policiamento em Brasília liberou, foi tudo aberto e por aí vai. Então, veja, o Bolsonaro ele não é perseguido pelo Alexandre de Moraes. Aliado a isso, eu acho curioso. Sobre o golpe, rapidinho. O Bolsonaro estava fora do país, certo? Isso. O que mostra que ele é um covarde. Então, e aí me fala, porque assim, ele tava. Vamos dizer assim, existem vários documentos, vários depoimentos, um monte de coisa falando sobre minuta do golpe, tudo isso daí, né? Mas na prática ele estava fora do país. Para dar um golpe, ele não tinha que estar aqui? Não necessariamente. Já aconteceu, inclusive, em outras situações em que o beneficiário do golpe não necessariamente é o líder operacional. O próprio golpe de 64, ele começou com o general Olímpio Mourão, marchando de Juiz de Fora para depor o presidente João Goulart. O início operacional do golpe foi com o general que depois não ficou no núcleo de poder. Quem vai liderar o regime pós-golpe e quem vai operacionalizar o golpe, isso não necessariamente coincide. E aí, veja, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos porque, dentre outras coisas, golpe tem risco de dar errado, né? Quando você dá um golpe de Estado, você pode tomar o poder, você pode não tomar o poder. Aí isso diz também sobre o caráter do Bolsonaro, que é um frouxo. Tu acha que tinha clima pra esse golpe funcionar? Não, mas aí que tá. Na ideia do bolsonarismo, não. Mas na ideia dos militares, sim. Porque é isso, o mais perigoso ali foi os militares. A ideia era criar caos, criar instabilidade, para justificar uma GLO. Depois que se decretasse uma GLO, a gente saberia quando começava oficialmente a tutela militar. Quando terminasse, seria outra coisa, né? Porque imagina, o país está conflagrado, está um caos, está uma instabilidade, e aí se decreta uma GLO para os militares assumirem o controle de Brasília. Depois ia ter todo um conjunto de articulação política para se prorrogar uma GLO e tal, e na prática o governo Lula ia ser um governo natimorto. Porque o cara começa a governar com 8 dias de governo, quem manda em Brasília são os militares. Então esse era o plano. Veja, tem um amigo meu, Pedro Marin, que ele é um dos maiores especialistas no Brasil em questão militar, né? Ele lançou um livro, Aproximações Sucessivas, que estuda justamente o que ele chama da atuação do partido fardado, da atuação política dos militares. Tá. E aí o Pedro Marin passou meses antes do 8 de janeiro dizendo, a ideia dos caras é criar cada vez mais uma base social que legitime uma virada de mesa, que legitime movimentos políticos que coloquem os militares no lugar de garantidores da ordem. Então os militares, ao mesmo tempo que eles instigam o golpismo, a dúvida do processo eleitoral, a violência nas ruas, com toda aquela retórica aliada ao Bolsonaro, eles instigam caos e aparecem ao mesmo tempo como únicos que têm capacidade de garantir a ordem. Então você faz um movimento duplo de pinça para no momento certo dizer assim,
joga a bola para mim que só eu consigo controlar a situação. Esse era o plano dos militares. É por isso, inclusive, que é muito grave que o Lula mantém até hoje como ministro da Defesa o José Múcio, que é um reacionário lá de Pernambuco, que não entende nada de questão militar e que, na prática, atua fazendo a política dos militares junto ao governo Lula e matando qualquer debate sobre uma necessária reforma das Forças Armadas no Brasil. Como é, então, se esse era o plano dos militares? Comida. O que é... Pede a comida aí. Pega o rango do cara aí. Fome, desculpa aí, gente. Não, relaxa, tá tarde também, né? É porque se eu passar muito tempo sem comer, eu começo a catabolizar, pô. Se fuder. Mas aí, vamos lá, O outro dia eu não lembro com quem, cara, mas foi o Felipe, acho que foi o Felipe Moura que me falou, que é um jornalista. Eu acho que foi ele. Falando assim, cara, quem segurou a onda pra não ter um golpe no Brasil foi o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha, se eu não me engano, porque os militares não compraram a ideia do golpe. Mas tu tá falando aí que... Porque no fim não aconteceu mesmo. Então, mas veja, não aconteceu mais ou menos, porque, aí voltando de novo para as reflexões desse meu amigo Pedro Mari. Tá. Todo golpe, ele tem um elemento que o grupo que toma a iniciativa é necessariamente um grupo minoritário. Tá. Quem toma a iniciativa de dar o golpe. E aí vai ficar uma galerona no meio de campo, olhando para que lado vai a força política. Então vai chegar uma galera que vai dizer assim, golpe, vamos ver, né? E tal, o que vai esperar. Se vê que o golpe tá caminhando para ser vitorioso, vai aderir. Se vê que o golpe caminha para ser derrotado ou ser abortado, vai ficar neutro ou até vai pagar de legalista. Que foi, inclusive, o que aconteceu no Brasil na campanha da legalidade em 61, né? O Jânio Quadros renuncia, o João Goulart, que era vice-presidente, estava na China, uma junta militar assume, diz que o presidente Jango estava proibido de voltar ao Brasil, golpe consolidado. De imediato, né, ameaçando que se o Jango voltasse para o Brasil, o avião dele seria derrubado, já começou a se articular um conjunto de forças políticas para sancionar o golpe. Aí o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, chama a cadeia da legalidade, organiza um movimento de resistência, consegue a adesão do Terceiro Exército, monta uma união cívico-militar, povo mais Forças Armadas armado, na ideia de vamos marchar para Brasília, depor o governo golpista, depor o Congresso e garantir a posse para o João Goulart. No momento que o Brizola monta a cadeia da legalidade e consegue o apoio do Terceiro Exército, do general Machado Lopes, no instante aparece um bocado de legalista. Esse negócio de golpe não, bora conversar que é melhor, bora fazer um acordo, João Goulart é presidente constitucional. Olha, todo mundo tinha esquecido que o Cabral é presidente constitucional, mas bastou um aliado político dele armar milhares de trabalhadores e trabalhadoras, tudo de arma na mão, pronto para defender a posse, que, presidente constitucional, João Goulart, vamos aqui fazer um esquema, aqui um bem bolado. Então, veja, o golpe tem esse elemento de indecisão, esse elemento de espera. Fato concreto é, os militares, eles não conseguiram um apoio tão expressivo de amplos setores da burguesia brasileira, que pensaram de maneira bem concreta, a gente não precisa de golpe porque nossos interesses estão sendo garantidos. Então, tirando o agronegócio, a maioria dos setores da grande burguesia brasileira não aderiu ao golpe. Naquele momento, os Estados Unidos também não aderiu abertamente, considerando que não via uma ameaça no governo Lula a seus interesses, o governo Biden. Então eles não tiveram cobertura de um setor importante da burguesia brasileira, não tiveram cobertura dos Estados Unidos e o bolsonarismo conseguiu se antagonizar com setores importantes da classe dominante brasileira, como é o caso da Rede Globo, de bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e tal. Então, os caras criaram um movimento golpista que... Sem o apoio necessário. Sem um apoio necessário. Sem arma também. Não, com arma. Os militares estão armados, né? Não. Mas tô falando da galera que foi lá no 8 de janeiro. Mas tu lembra do 7 de setembro de 2022, que fizeram um desfile militar que foi uma ameaça golpista, inclusive com um voo rasante em cima do STF, né? Lembra disso? Lembro. Pronto. Então, assim, militar tá armado. Militar tem fuzil. Só que aí não criaram uma articulação política suficiente e erraram o cálculo. No sentido de que eu acho que eles não conseguiram perceber o quanto não deixar claro que o golpe não seria
para empossar Bolsonaro era importante para a manobra golpista dar certo. Porque, na prática, uma GLO é isso. Quem ia tomar o governo eram os militares, não era Bolsonaro. Tá. Só que quem é que produz a base de massas do movimento? É o bolsonarismo. Só que ao mesmo tempo que o bolsonarismo produz a base de massas, ele cria também uma hostilidade de outra grande parte da massa brasileira. Sim. Então, para esse golpe dar certo, eles precisavam de uma construção política que prescindisse do Bolsonaro. E aí, como fala o Pedro Marin, o Bolsonaro é o totem. É a figura simbólica de prestígio, de apoio popular. Mas, na prática, ele atrapalhou a dinâmica operacional do golpe. Então, quem tinha que estar sendo processado pelo golpe seriam, sei lá, os militares, na tua opinião? Totalmente. 100%. Essa é uma das coisas, para mim, imperdoáveis do governo Lula. Ele não aproveitou o pós-8 de janeiro para colocar em questão a tutela militar, que foi um legado da ditadura empresarial militar que a Constituição de 88 não enfrentou. O camarada Luiz Carlos Prestes, inclusive, ele dizia que não existia nenhuma nova república, porque o aparelho de repressão montado pela ditadura empresarial militar seguia intacto. A gente teve, no pós-8 de janeiro, a melhor oportunidade da história brasileira desde o fim da ditadura para finalmente passar a limpo as Forças Armadas brasileiras. Para começar um debate sobre uma política de defesa que não seja pautada na lógica do inimigo interno, na lógica da Guerra Fria, uma política de defesa que não seja controlada pelos militares, que não seja alinhada ao interesse estratégico dos Estados Unidos, que não dependa, inclusive, tecnologicamente dos Estados Unidos, porque o Brasil, fundamentalmente, é um importador de armamento de países da OTAN, dependente tecnologicamente dos Estados Unidos. E o presidente Lula, como é da característica dele, ele escolheu simplesmente não tocar um conflito, porque ele não quer fazer reformas estruturais, e deixou as Forças Armadas ali paradas, com José Múcio como ministro da Defesa, que é porta-voz das Forças Armadas e que, com perdão do palavrão, não entende porra nenhuma de questão militar. Não entende nada. A entrevista que ele deu pro Roda Viva, esse ano, inclusive, que ele defendeu os golpistas, né, defendeu a anistia, diga-se de passagem, mesma agenda da família Bolsonaro, o Zé Múcio demonstrou que ele simplesmente, mesmo há mais de 2 anos como ministro da Defesa, ele não entendia absolutamente nada de questão militar. Esse meu amigo Pedro Mari, ele escreveu um texto na época, O Bestiário de José Múcio, que saiu na revista Ópera, e que ele faz uma análise completa dessa entrevista e mostra, além de todos os problemas, o grau de ignorância que o José Múcio tem sobre a questão militar. Aí não tem ideia, não tem formulação, não tem coragem, não tem projeto. Enfrentar a tutela militar é uma das questões centrais da política brasileira.